E se eu lhe dissesse que a arma mais poderosa que você possui, a força capaz de redefinir seu destino e proteger sua casa, é ativada no exato momento em que o mundo está em seu mais profundo silêncio. Mas antes de mergulharmos neste mistério, se você já sente um chamado no seu espírito, digite "Eu estou pronta" nos comentários, clique em seguir para não perder o que Deus tem para nós. E garanto a você, o que será revelado no final pode mudar a sua vida. Fique comigo. Pois bem, prepare o seu coração. É entre 3 e 5 da manhã que um véu espiritual se torna mais fino, um portal entre o céu e a terra se abre de uma forma que desafia a nossa compreensão. Nesse intervalo sagrado, a distância entre o clamor humano e o ouvido de Deus diminui drasticamente. E é nesse momento que a oração de uma mulher, mesmo que sussurrada, em meio à penumbra, com o coração pesado e os olhos cansados, tem o poder de estremecer as fundações do mundo invisível e liberar milagres. E não, minha irmã, não se engane. Isso não é superstição. Não é uma tradição inventada por homens ou um conto místico. Estamos falando de um alinhamento espiritual real, um princípio divino tão poderoso que a própria Bíblia faz questão de nos revelar de maneira cristalina para que não sejamos ignorantes do poder que nos foi confiado. Para que não reste dúvida, veja o exemplo supremo. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos mostra algo tremendo. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Pense na profundidade disso. Se o próprio Filho de Deus, perfeito e sem pecado, sentia a necessidade de buscar a face do Pai na quietude da madrugada, quanto mais nós precisamos nos conectar com essa fonte de poder. Da mesma forma, a palavra nos lembra de Jacó. Ele lutou com o anjo durante toda a noite, como nos relata Gênesis, capítulo 32. Foi uma batalha de rendição de fé e de persistência. E foi precisamente no romper da aurora que sua vida foi transformada para sempre. Foi ali, na luz fraca do amanhecer, que ele recebeu não apenas uma bênção, mas uma nova identidade, um novo nome, um novo destino. Portanto, o que estamos prestes a explorar hoje vai muito além de um simples hábito de oração. É sobre responder a um convite divino para acessar um nível mais profundo de intimidade e autoridade espiritual. É sobre descobrir um segredo que o céu reserva para aquelas mulheres que ousam sacrificar seu conforto e buscar a face de Deus enquanto o restante do mundo ainda dorme. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos mostra: "E de madrugada, levantando-se." Se Jesus, muito antes do amanhecer, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O próprio Jesus, o Filho de Deus, buscava o Pai na madrugada. Jacó também lutou com o anjo durante a noite. Em Gênesis, capítulo 32, versículo 24 a 30, lemos: "Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper da aurora. Vendo este que não prevalecia contra Jacó, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem:
qual é o teu nome? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Chamou Jacó aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E foi no romper da aurora que ele foi transformado. Recebeu uma nova identidade. Recebeu uma nova bênção. Querida mulher de Deus, entenda a um mover diferente. Quando o relógio marca essas horas, o barulho do mundo silencia. As distrações cessam. E no meio desse silêncio, a voz de Deus se torna mais clara. Quantas vezes você já tentou orar, mas foi interrompida por chamadas, filhos, tarefas, preocupações. Mas na madrugada, tudo se aquieta. É como se o próprio Deus dissesse, filha, venha. Eu estou esperando por você. Não é coincidência, é um convite, é um chamado para o profundo. Entre 3 e 5 horas da manhã, o mundo espiritual se move. Anjos marcham, demônios sussurram. E o Espírito Santo procura corações despertos para encontrar. Jesus sabia disso. E se o Filho de Deus, sem pecado, se levantava para orar nesse tempo, quanto mais nós mulheres de oração, precisamos entender esse chamado. Algumas dizem, eu oro durante o dia e isso é bom. Mas há algo na madrugada que Deus reserva apenas para aquelas que ousam sacrificar o sono e buscar sua face no silêncio. A madrugada é o altar do sacrifício. A madrugada é o berço dos segredos do Espírito. Querida irmã, entre 3 e 5 horas, enquanto a maioria dorme, o inimigo se agita. É o horário de mais ataques espirituais, pesadelos, ansiedade, desânimo, mas também é o horário em que Deus se levanta com poder para proteger, curar e revelar. O Senhor chama mulheres dispostas, mulheres que entendem que a guerra não se vence apenas com palavras bonitas, mas com orações sussurradas, no escuro, regadas de lágrimas e fé. Você pode estar cansada, você pode sentir que não tem forças, mas se você se levantar, mesmo com os olhos ainda pesados, mesmo com o corpo pedindo cama, Deus verá, Deus honrará. Há uma glória escondida entre 3 e 5, uma oportunidade que poucos aproveitam, mas que está aberta para você. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser disposta. Lembre-se, é na escuridão que a luz brilha mais intensamente. É no silêncio da madrugada que os céus ouvem mais nitidamente. E é entre 3 e 5 horas da manhã que o céu se curva para ouvir a oração de uma mulher que ousou se levantar enquanto o mundo ainda dorme. Número de mulheres desistem antes de verem o milagre. É triste dizer isso, mas muitas mulheres começam bem. Começam cheias de fé, cheias de esperança, dispostas a se levantar nas madrugadas, mas no meio do caminho, param, desistem. So does the text provided specify how to format and punctuate the content, or does it only mention adding punctuation line breaks and ensuring correct grammar without specific formatting instructions? If specific formatting instructions were provided, please share them so I can adhere to them accurately. Here's my attempt to format the text,
based on general clarity and readability principle. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos mostra: E de madrugada, levantando-se, Jesus, muito antes do amanhecer, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O próprio Jesus, o Filho de Deus, buscava o Pai na madrugada. Jacó também lutou com o anjo durante a noite. Em Gênesis, capítulo 32, versículos 24 a 30, lemos: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até o romper da aurora. Vendo este que não prevalecia contra Jacó, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Chamou Jacó aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E foi no romper da aurora que ele foi transformado. Recebeu uma nova identidade, recebeu uma nova bênção. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Querida mulher de Deus, entenda, há um mover diferente. Quando o relógio marca essas horas, o barulho do mundo silencia. As distrações cessam. E no meio desse silêncio, a voz de Deus se torna mais clara. Quantas vezes você já tentou orar, mas foi interrompida por chamadas, filhos, tarefas, preocupações? Mas na madrugada, tudo se aquieta. É como se o próprio Deus dissesse: Filha, venha. Eu estou esperando por você. Não é coincidência, é um convite, é um chamado para o profundo. Entre 3 e 5 horas da manhã, o mundo espiritual se move. Anjos marcham, demônios sussurram, e o Espírito Santo procura corações despertos para encontrar. Jesus sabia disso. E se o Filho de Deus, sem pecado, se levantava para orar nesse tempo, quanto mais nós, mulheres de oração, precisamos entender esse chamado. Algumas dizem: eu oro durante o dia e isso é bom. Mas há algo na madrugada que Deus reserva apenas para aquelas que ousam sacrificar o sono e buscar sua face no silêncio. A madrugada é o altar do sacrifício. A madrugada é o berço dos segredos do Espírito. Querida irmã, entre 3 e 5 horas, enquanto a maioria dorme e o inimigo se agita, é o horário de mais ataques espirituais, pesadelos, ansiedade, desânimo, mas também é o horário em que Deus se levanta com poder para proteger, curar e revelar. O Senhor chama mulheres dispostas, mulheres que entendem que a guerra não se vence apenas com palavras bonitas, mas com orações sussurradas no escuro, regadas de lágrimas e fé. Você pode estar cansada. Você pode sentir que não tem forças, mas se você se levantar, mesmo com os olhos ainda pesados, mesmo com o corpo pedindo cama, Deus verá, Deus honrará. Há uma glória escondida entre 3 e 5, uma oportunidade que poucos aproveitam, mas que está aberta para você. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser disposta. Lembre-se, é na escuridão
que a luz brilha mais intensamente. É no silêncio da madrugada que os céus ouvem mais nitidamente. E é entre 3 e 5 horas da manhã que o céu se curva para ouvir a oração de uma mulher que ousou se levantar enquanto o mundo ainda dormia. Você será essa mulher? Você já parou para pensar? Por que é tão difícil se levantar para orar de madrugada? Porque o sono pesa tanto? Porque o corpo parece resistir com todas as forças? Não é apenas cansaço físico. Minha irmã, é resistência espiritual. O inimigo sabe o que acontece quando uma mulher se levanta entre 3 e 5 da manhã para buscar a Deus. Ele sabe o poder que é liberado no silêncio da madrugada. Ele teme as palavras que saem dos lábios de uma mulher rendida. A madrugada é o campo de batalha invisível. É quando demônios são enviados para atacar mentes, espalhar medo, semear dúvida. É quando muitos caem no sono profundo, distraídos, vulneráveis. Mas quando uma mulher se levanta, quando ela dobra seus joelhos mesmo com olhos cansados, quando ela clama no meio da escuridão, o inferno treme. Porque a oração, que nasce no sacrifício, tem um peso especial no céu. Ela não é superficial. Ela vem das profundezas da alma. Ela é um fogo que queima as tramas do maligno. É por isso que o diabo tenta manter você dormindo. Ele sussurra no seu ouvido: você está cansada. Não faz diferença. Deus não está ouvindo. Mas cada vez que você vence esses sussurros, cada vez que você se arrasta até o chão, fecha os olhos e diz: Senhor, estou aqui. Algo muda na atmosfera. Querida mulher de Deus, compreenda isso. A madrugada é território estratégico. É na calada da noite que muitos ataques são planejados, mas é também nesse tempo que os anjos são enviados em missão de proteção. Você não está apenas orando por você. Quando você se levanta, você está intercedendo por sua casa, por seus filhos, por seu casamento, pelas gerações futuras. Cada oração sua é como uma flecha disparada contra as trevas. Cada clamor seu é como um muro erguido ao redor da sua família. O inimigo sabe disso e ele odeia quando uma mulher entende seu poder de intercessão. Ele tentará usar o cansaço, a distração, o medo para paralisar você. Mas a Bíblia diz, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste, quando você se mantém firme, mesmo fraca, você não imagina o que está acontecendo no mundo espiritual. Correntes começam a se quebrar, planos de destruição são frustrados. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. E não é porque sua oração é perfeita, não é porque você sente algo extraordinário, é porque Deus honra a obediência silenciosa, a fé sem aplausos, o clamor escondido. Há uma guerra acontecendo enquanto você ora. E acredite, você está vencendo batalhas que só entenderá depois. Quando você se levanta para orar de madrugada, você invade territórios que o diabo tenta dominar sua mente, seu lar, seus sonhos, seu futuro. Cada madrugada de oração é um território reconquistado. Cada clamor no escuro é uma bandeira de vitória fincada nas regiões celestiais. O inimigo teme a mulher que ora quando tudo está quieto. Ele teme a mulher que não depende de emoções, mas de fé. Ele teme a mulher que escolhe a presença de Deus acima do conforto.
E é por isso que hoje eu lhe digo: não desista, não pare, não escute as mentiras do inimigo. Você é mais forte do que pensa. Você é mais perigosa para o inferno do que imagina. Levante-se, filha, levante-se, mulher de Deus. O céu espera a sua voz, e o inferno teme cada palavra que você libera entre 3 e 5 da manhã. Você está em guerra, mas a vitória já é sua, porque Deus luta por você. Mas porque Deus chama justamente as mulheres. Você já percebeu como o coração de uma mulher sente o que muitos não veem? Você já notou como as lágrimas vêm fácil, como o espírito se comove, como o amor arde forte no peito? Isso não é fraqueza. Minha irmã, é propósito, é chamado. Deus deu à mulher uma sensibilidade espiritual especial, uma capacidade de discernir no invisível, uma intuição que não é apenas emocional, é espiritual. Você sente quando algo não está certo com seus filhos. Você percebe quando a atmosfera dentro da sua casa muda. Você discerne quando o seu marido, seus pais ou mesmo seus amigos precisam de oração, mesmo sem eles dizerem uma palavra. Isso é um dom que Deus confiou a você. Desde os tempos antigos, Deus usou mulheres para mover o céu e a terra através da oração. Se você ama esse conteúdo, clique no like agora e assista até o final para uma surpresa especial. A Bíblia nos fala de Ana, uma mulher estéril, humilhada, mas que se levantou em oração silenciosa no templo. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 a 11 está escrito: ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim, te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o entregarei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E Deus ouviu o seu clamor, e lhe deu Samuel, o profeta, que mudaria o destino de Israel. A Bíblia nos fala de Ester, uma mulher que arriscou tudo para interceder por seu povo. Em Ester, capítulo 4, versículo 16, ela disse: vai ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Também eu e as minhas servas jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que não seja conforme a lei. Se perecer, pereci. E através do jejum e da oração, uma nação inteira foi salva do extermínio. A Bíblia nos fala de Maria, uma jovem comum, de uma pequena cidade esquecida, que foi escolhida para carregar em seu ventre o próprio Filho de Deus. Deus sempre confiou grandes missões a mulheres que souberam dizer: eis-me aqui, Senhor. Querida mulher de Deus, você não é invisível, você não é fraca, você não é insignificante. Você é uma guerreira no espírito. Sua sensibilidade, sua compaixão, sua entrega são armas nas mãos do Altíssimo. Quando você ora, mesmo que seja com palavras entrecortadas de lágrimas, o céu se move. O coração de Deus se inclina para ouvir você. O inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta distrair você. É por isso que ele tenta te fazer sentir pequena, inútil, cansada. Mas hoje eu quero lembrar a você: você é chamada. Você é separada. Você é a resposta de Deus
para a sua casa, para a sua cidade, para esta geração. Mulheres foram criadas com essa capacidade sobrenatural de carregar vida no corpo, no espírito, nas orações. Você carrega vida quando intercede, você carrega transformação quando se dobra diante de Deus. Você carrega libertação quando se levanta no meio da noite para clamar. Algumas batalhas só serão vencidas através da intercessão de uma mulher. Algumas famílias só permanecerão de pé por causa da fidelidade de uma mãe, de uma esposa, de uma filha que ora sem cessar. Deus procura mulheres como você. Mulheres que, como Débora, se levantam para governar com sabedoria. Mulheres que, como Ruth, são leais, mesmo quando tudo parece perdido. Mulheres que, como Maria Madalena, se agarram aos pés de Jesus e nunca mais soltam. O mundo pode não reconhecer o mundo, pode não aplaudir, mas o céu vê cada oração sussurrada, cada lágrima derramada, cada madrugada sacrificada. E o céu responde: minha irmã, você é chamada porque seu espírito é sensível à voz de Deus. Você é chamada porque sua fé é profunda. Você é chamada porque quando você ora, o céu se move e a terra se transforma. Deus não está procurando as mais perfeitas. Deus está procurando as mais dispostas. E hoje, Ele está chamando você. Você vai responder: quando uma mulher decide levantar-se na madrugada para buscar a Deus, algo muda no mundo espiritual. Algo muda dentro dela. Algo muda ao redor dela. Querida mulher de Deus, não é apenas o ato de orar que traz transformação. É o sacrifício, é a renúncia, é a entrega. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus recompensa quem o busca, mesmo no momento mais difícil, mesmo quando o corpo pede para ficar na cama. O desconforto de se levantar enquanto ainda é noite é uma prova de fé. Cada vez que você abre os olhos sonolentos e dobra os joelhos no escuro, você está declarando: Senhor, Tu és mais importante para mim do que o meu descanso. E Deus vê e Deus honra. Quando uma mulher ora de madrugada, ela acessa níveis de intimidade com Deus que o comodismo nunca poderá alcançar. Deus fala nos segredos da noite. Deus revela mistérios no silêncio da madrugada. E o que acontece? Primeiro, algo acontece dentro de você. Sua mente, que estava confusa, começa a encontrar paz. Seu coração, que estava ansioso, começa a se alinhar com a vontade de Deus. Suas emoções, que estavam agitadas, começam a se aquietar sob o toque do Espírito Santo. O medo perde a força. A ansiedade perde o poder. A dúvida é calada pela voz da fé. A mulher que ora de madrugada se torna uma mulher com olhos espirituais abertos. Ela enxerga além das circunstâncias, ela sente além das emoções. Ela caminha por fé e não por vista. Segundo, algo acontece na sua casa. A proteção divina se ergue como muralhas invisíveis ao redor do seu lar. O sangue de Jesus é derramado sobre seu casamento, seus filhos, sua família. O Salmo 91, versículos 10 e 11, torna-se realidade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordens
a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus levanta uma cerca de fogo ao seu redor. O inimigo tenta atacar, mas encontra resistência invisível, porque uma mulher de oração já se colocou na brecha. Terceiro, algo acontece no seu corpo. Muitas vezes, enquanto você ora, Deus começa a restaurar áreas quebradas da sua vida emocional, mental e até física, porque a presença de Deus cura, a glória de Deus renova. Quando você se rende no altar da madrugada, você libera espaço para que o Espírito Santo opere e cure onde médicos não alcançam, onde terapias não penetram, onde remédios não conseguem agir. Querida irmã, Deus recompensa o sacrifício secreto. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quer mais vídeos assim? Comente. Quero mais? E ative o sininho para receber todas as novidades. A oração da madrugada não é sobre pedir mais coisas. É sobre se alinhar com o plano de Deus. É sobre se render ao querer dele, que é sempre bom, perfeito e agradável. Quando você ora enquanto o mundo dorme, você está dizendo: Senhor, a minha vida não é minha. A minha casa não é minha. O meu futuro não é meu. Tudo é teu. E Deus, que vê essa entrega sincera, age e age poderosamente. Não é um ritual, não é uma fórmula mágica, é relacionamento. Quando você se levanta de madrugada para buscar em Deus, você não apenas muda situações, você muda quem você é. Você se torna uma mulher marcada pela presença de Deus. E o que começa dentro de você, logo se espalha para tudo que está à sua volta. Por isso, querida mulher de Deus, não desista. Cada oração que você faz na madrugada é uma semente plantada na eternidade. E o tempo da colheita virá. Sim, levantar-se é difícil, mas o que Deus reserva para aquelas que se levantam é infinitamente maior do que o esforço que custa. Agora, talvez você esteja se perguntando: será que essa oração na madrugada realmente transforma vidas? Será que é para mim, uma mulher comum, cheia de falhas? E a resposta é sim. Deus não procura mulheres perfeitas. Deus procura mulheres sinceras. Mulheres que se atrevem a se levantar enquanto o mundo dorme. Mulheres que dizem: Senhor, estou aqui. E quando essas mulheres se levantam, o impossível acontece. Eu poderia contar a história de mulheres que viram casamentos destruídos serem restaurados. Mulheres que choraram sozinhas no escuro, clamando por maridos frios, distantes, infiéis. E pouco a pouco, pela graça de Deus, esses homens voltaram para casa. Corações foram quebrantados, famílias foram reconstruídas. Eu poderia contar de mães que não suportavam mais ver seus filhos longe dos caminhos do Senhor, filhos perdidos nas drogas, nas más companhias, na rebeldia. E essas mães decidiram orar às 3 da manhã, decidiram clamar, chorar, interceder. Elas não viam mudança imediata. Muitas vezes parecia que tudo piorava, mas sem que percebessem, Deus estava agindo nos bastidores até que o dia da resposta chegou. Filhos voltaram para casa, filhos se reconciliaram com Deus. Filhos que estavam mortos espiritualmente reviveram. Eu poderia falar de mulheres que enfrentavam doenças
incuráveis, diagnósticos sem esperança e que, mesmo frágeis, mesmo sem forças, decidiram se levantar na madrugada para buscar o socorro divino. E Deus, no tempo dele, operou milagres, curou, restaurou, renovou a esperança. Querida irmã, a oração da madrugada não é um mito, é uma realidade poderosa. Transformação não vem porque você usa palavras bonitas. Ela vem porque você se entrega. Ela vem porque Deus responde à fé sincera. Essas mulheres que se levantaram não eram super-heroínas, não eram religiosas perfeitas, eram mulheres normais, mulheres cansadas, mulheres falhas, mulheres como você, mas elas fizeram uma escolha: buscar a Deus enquanto era madrugada. E o céu respondeu. Uma mulher me disse uma vez: eu me sentia vazia, eu me sentia invisível. Eu achava que minha oração não passava do teto, mas comecei a me levantar todos os dias às 4 da manhã, mesmo sem vontade, mesmo chorando, mesmo sem saber o que dizer. E no meio daquele silêncio, algo mudou. Eu mudei minha casa, mudou. Meu futuro mudou. Outra mulher testemunhou: durante anos, lutei contra a depressão profunda. Pensava em desistir da vida, mas numa madrugada ouvi Deus me chamar. Levantei, orei, chorei, me entreguei. E naquela manhã, algo que estava quebrado dentro de mim foi restaurado. Hoje, vivo uma vida que jamais imaginei. Querida mulher de Deus, o mesmo Deus que transformou essas vidas está chamando você. O mesmo Deus que restaurou lares, curou corações e libertou cativos está esperando ouvir a sua voz. A oração da madrugada não é apenas um hábito espiritual, é um portal de milagres. Cada madrugada de oração é uma semente, e Deus é fiel para fazer germinar e frutificar no tempo certo. Você pode ser a próxima assassastra de transformação. Você pode ser o próximo testemunho vivo da graça de Deus. Não porque você seja forte, não porque você tenha todas as respostas, mas porque você ousou dizer: Senhor, eis-me aqui. E se você já sente o Espírito Santo tocando o seu coração, agora saiba, é o seu tempo. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como orar? Que oração devo fazer? O segredo é mais simples e mais poderoso do que você imagina. Desde o começo desta mensagem, eu venho falando de uma oração secreta, uma oração que carrega um poder que o inferno teme, uma oração que o céu espera. E talvez você tenha imaginado que fosse uma oração longa, decorada, cheia de palavras difíceis. Mas eu estou aqui para lhe dizer: não é. A oração que transforma madrugadas em milagres é simples, é crua, é sincera, é urgente. Não precisa ser bonita, não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. Essa é a oração que Deus honra. Essa é a oração que move o coração do Pai. E qual é essa oração? É esta: Deus, eu não tenho todas as respostas, mas entrego minha vida, minha família e meu futuro em tuas mãos. É só isso, sim, mas é tudo. Porque nessa simples oração, você está dizendo tudo o que Deus quer ouvir, que você confia, que você se rende, que você reconhece que sem Ele não há vida, não há vitória, não há futuro. Querida mulher de Deus, não se trata de orar bonito, se trata de orar
com o coração rasgado diante de Deus. A Bíblia diz, em Joel, capítulo 2, versículo 13: Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se compadece do mal. Não pule o vídeo. Tem algo incrível esperando por você no final. Curta e se inscreva já. Deus não ouve a oração mais longa. Deus ouve a oração mais sincera. E é isso que o diabo teme. Ele não teme discursos religiosos. Ele não teme orações decoradas. Ele teme o clamor sincero de uma mulher quebrantada. Entre 3 e 5 horas da manhã, Deus não está buscando oratórias. Ele está buscando verdade. Verdade no seu gemido. Verdade no seu suspiro. Verdade na sua entrega. Quando você se ajoelha no escuro, sem plateia, sem aplausos, sem música, quando você abre o seu coração e diz: Senhor, aqui estou. Não tenho tudo sob controle, mas confio em Ti. Algo acontece. O céu se abre. A presença de Deus invade o seu quarto. O impossível começa a ser destravado. E não importa como você se sente naquele momento, não importa se suas palavras saem trêmulas, se seu corpo está cansado, se suas lágrimas correm sem parar. Deus está ouvindo. Talvez você diga: mas eu não sei orar direito. Deus não está buscando orações direitas. Deus está buscando corações sinceros. Talvez você pense: eu pequei demais. Deus não vai me ouvir. Mas a palavra diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O diabo tenta encher sua mente de mentiras para te manter calada. Mas hoje eu te digo, não se cale. Fale com Deus como você é, com as palavras que você tem, com a dor que você sente, com a esperança que ainda pulsa dentro de você. A oração secreta não é sobre mudar Deus, é sobre mudar você. É sobre alinhar seu coração ao dele. E quando isso acontece, quando você ora do fundo da sua alma, sem máscaras, sem reservas correntes, começam a se quebrar portas, começam a se abrir montanhas, começam a se mover. Você não precisa impressionar Deus. Ele já te ama, Ele já te quer. Ele só espera ouvir de você. Senhor, toma tudo o que sou, toma tudo o que tenho. Eu sou tua. E minha irmã, quando essa oração sobe da terra, o céu se move. Depois que eu oro assim, o que acontece, como minha vida começa a mudar, quando uma mulher se levanta de madrugada, ora sinceramente e entrega tudo a Deus, algo profundo começa a acontecer. Talvez no começo não se veja com os olhos naturais. Talvez você até pense: será que alguma coisa mudou? Mas no mundo espiritual, já existe um movimento que não pode ser parado. A primeira transformação acontece dentro de você. Você começa a perceber que aquela ansiedade que dominava seus dias perde força. Aquela confusão que turvava seus pensamentos se dissipa. Aquela tristeza que apertava seu peito dá lugar a uma paz que não pode ser explicada. Filha, isso é obra do Espírito Santo. É o sopro de Deus limpando sua mente. É o bálsamo de Deus curando seu coração. De repente, decisões que pareciam impossíveis de serem tomadas ficam claras. Portas que estavam fechadas
começam a ranger lentamente, abrindo-se diante de você. Ideias, soluções, caminhos começam a surgir de forma sobrenatural. E você entende, não foi pela sua força, foi pela graça de Deus liberada na oração. A segunda transformação acontece ao seu redor. Sua casa começa a ter uma atmosfera diferente. Onde antes havia tensão, começa a haver paz. Onde havia discussões, começa a haver diálogo. Onde havia medo, começa a brotar esperança. Você percebe que seus filhos, mesmo sem saber o que você tem feito de madrugada, começam a mudar pequenas atitudes. Seu esposo começa a se abrir mais. O ambiente que parecia pesado começa a ser invadido por uma leveza que só pode vir da presença de Deus. Não porque você brigou, não, porque você forçou, mas porque você orou. O mundo espiritual é real, minha irmã. E quando você ora, você muda o que os olhos não podem ver. E o que os olhos não podem ver transforma o que as mãos não conseguem tocar. A terceira transformação acontece no seu futuro. Quando você ora de madrugada, você não está apenas lutando pelas batalhas de hoje. Você está plantando sementes para o amanhã. Deus vai à sua frente. Ele começa a alinhar situações que você ainda nem sabe que enfrentará. Ele começa a preparar pessoas, lugares, oportunidades. A oração de hoje é a proteção de amanhã. A oração de hoje é a resposta para um desafio que você ainda nem sabe que virá. Querida mulher de Deus, cada vez que você se levanta para orar, você está escrevendo uma história diferente sobre sua vida. Uma história de vitória. Uma história de superação. Uma história marcada pela mão de Deus. E mesmo nos dias em que você não sente nada, mesmo nos dias em que suas lágrimas são sua única oração, Deus está trabalhando. Você pode não ver ainda. Você pode não entender ainda, mas no tempo certo, você verá com seus próprios olhos aquilo que hoje você apenas clama no escuro. A Bíblia diz, em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desfalecermos." Não desista, não pare. O que Deus está preparando é maior do que você imagina. Você foi chamada para carregar uma presença diferente. Você foi chamada para viver uma vida que o mundo natural não consegue explicar. E tudo começa no chão da madrugada. Tudo começa com uma oração sincera enquanto o mundo ainda dorme. Mas por que tantas mulheres desistem antes de verem o milagre? É triste dizer isso, mas muitas mulheres começam bem. Começam cheias de fé, cheias de esperança, dispostas a se levantar nas madrugadas, mas no meio do caminho param, desistem, se rendem. E por quê? Porque o inimigo conhece muito bem o poder que está prestes a ser liberado. Ele sabe que uma mulher que persevera muda a história de uma casa, de uma geração. Por isso, ele faz de tudo para que você pare antes do milagre. O maior ladrão dos milagres, minha irmã, não é o diabo, é o conforto, é a voz que sussurra: você merece descansar. Deus entende o cansaço. Amanhã você ora. E assim, noite após noite, o fogo vai esfriando, a paixão pela oração vai diminuindo até que, sem perceber, a mulher que um dia se levantava com fé volta a dormir enquanto o céu a chama. Vamos interagir. Deixe um emoji nos comentários se está pronto para mergulhar nesse conteúdo. Outra armadilha que faz muitas perderem o milagre é o imediatismo. Queremos respostas rápidas. Queremos ver mudanças
no primeiro dia, na primeira semana. Mas a fé verdadeira é provada no tempo de espera. É na persistência que o céu se abre. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus honra quem não desiste. Deus recompensa quem insiste. Se a resposta demora, não é porque Deus não ouviu, é porque Ele está trabalhando nas raízes, preparando o terreno, amadurecendo o milagre. O inimigo também usa dúvidas para tentar paralisar você. Ele sussurra: será que Deus realmente está ouvindo? Será que essa oração faz alguma diferença? Será que não é melhor simplesmente aceitar as coisas como estão? E se você ouvir essas mentiras e deixá-las criar raízes, em pouco tempo, seu espírito vai desanimar. Mas hoje eu declaro, sobre a sua vida, você não vai desistir, você não vai parar, você vai lutar até o fim, porque há algo precioso demais esperando por você do outro lado da perseverança. Outro ataque silencioso do inimigo é o cansaço emocional. Muitas vezes, não é o sono físico que impede a mulher de se levantar, mas o peso da alma. Problemas acumulados, feridas não curadas, frustrações antigas. E tudo isso vai pesando, até paralisar. Mas é justamente nessas madrugadas em que tudo pesa que o sacrifício vale mais. É nessas madrugadas difíceis que o céu se move com mais força. Porque Deus não procura orações perfeitas, Ele procura corações rendidos. Quando você mesmo cansada, mesmo chorando, mesmo sem forças, se ajoelha e diz: Senhor, eu ainda estou aqui, o céu se curva para te ouvir. Filha amada, lembre-se, a resistência é a prova de que há algo poderoso para ser liberado. Se fosse fácil, não teria valor eterno. Se não custasse nada, não seria adoração verdadeira. A madrugada exige sacrifício, mas entrega gera recompensa. Entrega gera presença, entrega gera transformação. Talvez hoje você esteja lutando contra o cansaço, contra a dúvida, contra a vontade de desistir, mas eu te encorajo, não desista agora. Você está mais perto do seu milagre do que imagina. Cada madrugada que você venceu o sono, cada oração que você fez em lágrimas, cada gemido que você soltou no silêncio, tudo está registrado no céu. Nenhuma oração é esquecida, nenhuma lágrima é ignorada. O tempo da resposta virá. E enquanto você persevera, Deus está moldando algo ainda maior dentro de você. Agora, você começará a entender por que algumas mulheres carregam uma presença tão diferente. Existe algo diferente em uma mulher que ora de madrugada. Algo que não pode ser fabricado. Algo que não pode ser fingido. Algo que o mundo reconhece mesmo sem entender. Ela carrega a presença de Deus. Ela não precisa falar alto, não precisa se exibir, não precisa se justificar. Sua vida, suas atitudes, sua paz silenciosa, tudo nela revela que esteve na presença do Altíssimo. Querida mulher de Deus, quando você se levanta, enquanto o mundo dorme, quando você sacrifica o conforto pela busca, quando você planta suas lágrimas no altar da madrugada, Deus derrama sobre você uma unção que o mundo não consegue explicar. Você passa a exalar algo que não é deste mundo. Algo que chama a atenção, sem precisar chamar, algo que impacta ambientes sem uma única palavra.
Essas mulheres caminham diferentes. O olhar é firme, o coração é sereno, as palavras são temperadas de sabedoria. Elas não entram em qualquer batalha. Elas não se agitam por qualquer provocação. Elas não se desesperam diante dos ventos contrários, porque sabem, elas têm um general, elas têm um comandante, elas têm um pai que luta por elas. Mulheres que oram de madrugada carregam autoridade espiritual. Elas entram em lugares e o ambiente muda. Elas falam e os corações se quebrantam. Elas intercedem e cadeias são quebradas, não porque são mais especiais do que outras, mas porque se dispuseram a pagar o preço que poucas estão dispostas a pagar. Deus as ungiu no secreto, e o secreto sempre se revela no público. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A mulher que carrega a presença de Deus não precisa de holofotes. Sua autoridade vem do altar, não da aparência. Ela é como Ester diante do rei, como Débora diante do exército, como Maria diante do Salvador. O mundo pode ignorar. As pessoas podem não perceber à primeira vista, mas no mundo espiritual, todos sabem. Ali caminha uma filha amada. Querida irmã, talvez você pense, eu não sou forte o suficiente, eu não tenho fé suficiente, eu não sou digna de carregar essa presença. Mas eu estou aqui para lhe dizer, Deus não procura perfeição. Deus procura disposição. Ele chama você. Ele escolhe você. Ele quer marcar você com sua glória. E essa marca não virá por talento, não virá por beleza, não virá por posição social. Ela virá pelas madrugadas em que você se ajoelha e clama, pelas manhãs em que você diz, Senhor, mais do que bênçãos, eu quero tua presença. E sabe o que acontece? A glória de Deus repousa sobre você. Uma glória que o tempo não apaga. Uma presença que a dor não rouba. Uma força que as circunstâncias não conseguem destruir. Você será uma mulher que carrega cura nas palavras, paz no olhar, esperança no toque. E tudo isso começa no altar da madrugada. E agora, depois de tudo o que foi dito, a pergunta que ecoa entre o céu e a terra não é mais sobre o poder da madrugada, nem sobre a estratégia do inimigo, nem mesmo sobre os dons do Espírito. A pergunta que paira no ar neste exato momento, neste lugar sagrado, entre o seu coração e a eternidade, é uma só, e ela é inteiramente sua. O que você fará com a verdade que acabou de ouvir? Nós viajamos juntos através do véu afinado das 3 da manhã. Vimos que a sua oração, mulher de Deus, não é um som perdido na imensidão, mas um trovão que abala as estruturas do inferno e move a mão do Criador. Nós relembramos os passos de Jesus na escuridão, a luta de Jacó até o amanhecer, a coragem de Ester e a fé de Ana. Vimos que a sua sensibilidade não é fraqueza, mas uma arma espiritual, um radar divino que Deus lhe deu. Desvendamos como o Espírito Santo anseia não apenas por visitá-la, mas por fazer morada permanente em você, transformando o seu corpo no templo sagrado de Deus. Entendemos que ele não é uma força impessoal, um isso, mas uma pessoa divina, o seu consolador, o seu guia,
a fonte de todo o poder verdadeiro. Mas saber de tudo isso e não agir é como ter a chave de um tesouro incalculável e escolher permanecer do lado de fora, no frio, olhando pela fechadura. É como estar diante de um banquete preparado por um rei e se contentar com as migalhas que caem no chão. Esta noite, o céu não está mais apenas ensinando. O céu está convidando. O céu está esperando. Talvez, enquanto você ouve minha voz, uma outra voz, muito mais antiga e cheia de veneno, sussurra em sua mente. É a voz da dúvida, do medo, da acusação. Ela diz: você, depois de tudo o que você fez, você é fraca demais. Você já tentou tantas vezes e falhou. Deus não escolheria alguém como você. Sua vida está uma bagunça. Seus pecados são grandes demais, suas feridas são profundas demais. Essa é a mesma voz que disse a Eva que Deus estava escondendo algo dela. É a mesma voz que tentou convencer Jesus a transformar pedras em pão, a buscar glória sem o sacrifício. É a voz do inimigo. E ele é um mentiroso desde o princípio. E é por isso que hoje eu estou aqui para lhe dizer com toda a autoridade que o céu me confere. Deus não está procurando mulheres perfeitas. Ele nunca esteve. Se a perfeição fosse um pré-requisito, a cruz teria sido desnecessária. Ele não está procurando as mais fortes, as mais eloquentes, as mais justas aos próprios olhos. Ele está procurando as mais dispostas. Ele está procurando as mais sinceras. Ele está procurando por um coração que, em meio à sua bagunça, em meio às suas lágrimas, em meio ao seu cansaço, tenha a coragem de sussurrar: Senhor, apesar de tudo, eis-me aqui. Esta noite, o convite que Deus lhe faz transcende a religião. Não importa se você é católica, evangélica, espírita ou se não tem religião alguma. Não importa se você se considera uma frequentadora assídua da igreja ou alguém que não pisa em uma há anos. O chamado é para você, a pessoa. Porque Jesus não morreu por uma denominação. Ele morreu por almas. Ele não veio para estabelecer um sistema. Ele veio para restaurar um relacionamento. E o que significa aceitar este convite? O que significa dar este passo à frente que estamos falando? Seja fisicamente ou aí mesmo na quietude do seu quarto, significa, em primeiro lugar, receber um perdão que você não pode comprar. É olhar para cada erro, cada falha, cada segredo vergonhoso que a atormenta na calada da noite e entregá-los aos pés da cruz. É parar de tentar pagar uma dívida que já foi quitada com o sangue mais precioso que o universo já conheceu. É ouvir o martelo do juiz celestial bater e declarar caso encerrado, inocente, justificada. Não porque ela mereça, mas porque o meu filho pagou o preço por ela. É sentir o peso de anos sendo retirado de seus ombros e, finalmente, poder respirar o ar puro da graça. Significa, em segundo lugar, começar uma vida verdadeiramente nova. Não é sobre remendar a vida antiga, fazer alguns ajustes ou tentar ser uma pessoa um pouco melhor. Não, é sobre morrer para quem você era e nascer de novo. É um ato sobrenatural onde o Espírito Santo entra no seu espírito que estava morto para Deus e sopra vida nele. É como trocar um coração de pedra frio e insensível por um coração de carne
que pulsa no ritmo do coração de Deus. É rasgar a sua antiga certidão de óbito espiritual e receber das mãos de Jesus uma nova certidão de nascimento assinada não com tinta, mas com o seu próprio sangue. E significa, em terceiro lugar, deixar de lutar sozinha. Significa convidar o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para habitar permanentemente dentro de você. Ele não será mais alguém que você busca apenas na madrugada, mas aquele que caminha com você ao meio-dia, que a conforta na tarde de angústia e que guarda o seu sono durante a noite. Ele será o seu poder para vencer o pecado, a sua sabedoria, para tomar decisões, a sua paz em meio à tempestade, e o amor que fluirá através de você para curar sua família e tocar o mundo ao seu redor. Este é o momento, não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir pronta ou digna, porque esse dia, por suas próprias forças, nunca chegará. A urgência está no ar, porque a vida é um sopro. A Bíblia nos adverte a não endurecermos nossos corações quando ouvimos a sua voz. Cada não que você diz ao chamado do Espírito Santo, cada depois que você adia, cria uma camada a mais de resistência em seu coração. Hoje a porta está escancarada. O pai está na varanda, como na parábola do filho pródigo, não com um dedo em riste para acusar, mas com os braços abertos para acolher com um anel, para restaurar sua honra, com sandálias novas para firmar seus passos e com uma festa preparada para celebrar o seu retorno. Todo este sermão, cada palavra sobre a madrugada, sobre a oração, sobre o poder, tudo isso foi construído para levar a este único e decisivo momento. O céu está em silêncio agora, esperando a sua resposta. Os anjos estão em suspensão, observando. E o coração do Pai anseia por você. Você não precisa de palavras bonitas. Você não precisa de uma oração elaborada. Você só precisa ser sincera. Se você sente que este chamado é para você, se você quer entregar o controle, receber o perdão e começar uma nova vida em Cristo, eu quero convidá-la a fazer uma oração comigo. Onde quer que você esteja, curve sua cabeça, feche seus olhos e repita estas palavras do fundo da sua alma. Não para mim, mas para Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu ouvi o teu chamado. Eu reconheço que sou pecadora e que tentei viver a minha vida do meu jeito e falhei. Mas hoje eu me arrependo. Eu me viro dos meus caminhos para seguir os teus. Eu creio que tu morreste na cruz por mim, que o teu sangue me purifica de todo pecado. Eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Entra na minha vida. Toma o teu lugar no trono do meu coração. Enche-me com o teu Espírito Santo e faz de mim a mulher que tu me criaste para ser. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, a minha vida não é mais minha, ela pertence a ti. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, quero que saiba de algo. O céu está em festa por você. As correntes acabaram de se quebrar. Seu passado foi apagado. E seu futuro eterno está selado em Cristo. E para celebrar este, que é o dia mais importante da sua vida,
Eu quero que você declare isso publicamente. Vá até os comentários agora e escreva com toda a sua fé: Eu decidi, sou de Jesus. Deixe o mundo e o inferno saberem a quem você pertence. Bem-vinda à família de Deus. A sua verdadeira jornada começa agora.